Lápis Lazuli ficou a maior parte de sua vida presa em um espelho, tempos depois também presa em uma fusão puramente alimentada por ódio. Mas eu vou mostrar pra você que mesmo diante de um profundo sentimento de raiva e tristeza por todos os anos que passou esquecida, Lápis conseguiu emergir das profundezas e tornar a sua dor em força. Eu sou o Bu e bora pro vídeo. Há milhares de anos, Lápis chegaria à Terra apenas para uma visita rápida, mas chegou no pior momento. A Guerra Gen estava em seu apogeu e em meio a tantos conflitos, ela até tentou fugir, mas acabou sendo atacada por Bismuth. Sim, a nossa Bismuth. Logo depois sendo capturada por um soldado de Homeworld e confundida como uma Crystal Gen, sendo integrada a um espelho. Agentes Homeworld pretendiam questioná-la sobre as rebeldes e a sua líder, e claro, a Lápis não poderia dar essa resposta. Tempos depois, ficou claro que agentes Homeworld não teriam chance em deter a rebelião, então elas fugiram. E em meio a todo esse caos, Lápis, ainda presa no espelho, foi quebrada e deixada para trás. Muito tempo havia passado e o espelho mágico era encontrado por Pérola, que futuramente apresentaria a Steven, a quem Lápis se revelaria e iria o induzir a libertá-la do objeto. Finalmente livre, percebemos que Lápis realmente se afeiçoou pelo Steven. Ela já estava há éons presa no espelho e quando foi libertada, ela realmente ficou grata, sem acreditar no que ele tinha feito por ela, já que as outras gens nunca nem pensaram em removê-la de lá. Algo que eu também sinceramente queria entender, por que elas nunca tiraram a Lápis de lá? Tipo assim, mas ela podia estar corrompida, mas não era melhor deixar ela numa bolha? Sabe, tirar ela de lá e já colocar numa bolha rapidinho? Enfim, nunca vou entender. Logo depois de ser libertada, Lápis tenta convencer o Steven a fugir junto dela, mas no fim ela escapa sozinha pelo oceano. E no episódio seguinte, vimos que a Lápis roubou toda a água do planeta em desejo de alcançar Homeworld, mas com a sua Gen quebrada, ela não consegue alcançar esse objetivo, até que o Steven restaura sua Gen, e com as suas asas ela consegue finalmente partir pro planeta natal. Muitos episódios passaram até que Lápis finalmente retorna, mas como uma mensagem, onde ela avisa que gens de Homeworld estão indo atrás das Crystal Gens. E nesse momento, mesmo estando em casa, a Lápis parece estar bem assustada e claramente infeliz. Ela é arrastada novamente para a Terra por Peridot juntamente de Jasper, sendo utilizada apenas como uma ferramenta mais uma vez. E como vocês sabem, no fim, nada sai como planejado, a Jasper e a Peridot são derrotadas, e como cartada final, a Jasper pede a Lápis que elas se fundam para se tornarem mais fortes. E a Lápis aceita, mas não para seguir os planos da Jasper, e sim para prendê-la no fundo do oceano, mas claro, ficando presa junto. O interessante disso, galera, é como eu disse pra vocês, a Lápis ficou presa a maior parte de sua vida no espelho, mas depois de liberta ficou pouquíssimo tempo livre, esse tempo sendo a viagem dela da Terra pra Homeworld, já que logo depois ela virou prisioneira de novo pra de novo ser utilizado como ferramenta. Mas por que ela não hesitou em fazer a fusão apenas pra ficar aprisionada junto da Jasper novamente? Como eu disse pra vocês anteriormente, lá no episódio A Mensagem, a Lápis se apresentava de forma muito assustada e dizia que o planeta natal tinha mudado muito, tava tudo tão avançado que ela mesma não conseguia nem entender. Então, além de ficar presa por milênios, quando ela decidiu voltar para o seu planeta, tudo estava tão diferente que ela não conseguia nem chamar aquele lugar de casa. Talvez alguém pergunte por que ela só não simplesmente aprisionou a Jasper embaixo do oceano sem fazer a fusão. Nesse ponto, a Lápis odiava a Terra, então eu acredito que seja por isso. Vamos ficar juntas nesse planeta miserável para sempre! Então, é batata. Considerando tudo isso, eu acredito que aprisionar a Jasper foi a última opção que ela considerou, já que pelo menos isso iria manter a única pessoa que foi gentil / libertou ela a salvo, no caso, o Steven. A Malakita ficou desaparecida por meses, mas o Steven acabou conseguindo se conectar com a Lápis através de seus sonhos, finalmente vendo Lápis, e ela estava sofrendo muito. Aprisionar Jasper na fusão era extremamente difícil e cansativo, mas mesmo assim a Lápis não queria receber ajuda. E aqui ela confirma que fez tudo isso pelo Steven. Lápis e Jasper ficaram juntas por 6 meses, até que Jasper finalmente tomou conta da fusão, mas logo foi derrotada por Alexandrite. Mais à frente, a gente percebe que a sua união com a Jasper, mesmo que só por 6 meses, parece ter sido tão marcante para Lápis quanto ter ficado os prováveis 5.000 anos presa no espelho.
A Jasper tratava a Lápis apenas como uma fonte de força, uma mera ferramenta. Foi exatamente assim que a Jasper viu a Lápis até o fim de sua união, enquanto Lápis via a Jasper apenas como um saco de pancadas da qual ela descarregava todo o seu ódio. Já que, mesmo tendo feito o que fez para proteger o Steven, não foi necessariamente porque ela era uma Jane boazinha. A Lápis sentia saudade da fusão, e sentia saudade justamente por manter a Jasper aprisionada e derramar todo o seu ódio sobre ela, fazendo sentir o que ela mesma tinha sentido por milhares de anos sendo utilizada como um objeto. E aqui a gente vê claramente o retrato de uma relação tóxica, onde ambas as partes se maltratam. Lápis claramente querendo manter o controle excessivo enquanto derrama todo o seu ódio em cima de Jasper. E a Jasper obviamente que não é santa, ela retorna ao encontro de Lápis um tempo depois e tenta convencê-la novamente a se fundir em Malakita. Aqui a Jasper entra com manipulação e ao mesmo tempo objetificação novamente sobre Lápis, querendo simplesmente o poder que ela pode oferecer. Ainda por cima metendo o clássico, eu mudei e outro clássico, vai ser melhor agora. Meu Deus do céu. Mas a Lápis, não só por apoio do Steven, mas também por saber tudo que ela mesma tinha feito de mal a Jasper, diz que não, recusando a oferta de retornar a ser uma fusão, e conseguindo finalmente sair daquele ciclo infernal de ser usada apenas como um objeto. E nossa gente, que cena poderosa, esse não que ela manda pra Jasper é um basta, que significa que ela não vai mais se sujeitar a viver naquele ciclo, e também que ela entendia o mal que ela tinha causado a Jasper. Mais tarde, já no celeiro, onde a Lápis passaria a viver, mas não sozinha, ela dividiria o seu novo lar com a Peridot, que no começo elas acabam se desentendendo bastante, principalmente porque a Lápis ainda guarda muitos ressentimentos por ter sido arrastada para a Terra novamente, e acaba sendo bem maldosa com a Peridot. E nossa, como a Peridot evoluiu até aqui. Com muita insistência dela e do Steven, Lápis finalmente consegue dar um pequenino voto de confiança para Peridot. Daí em diante, ambas passaram a conviver juntas sem muitos problemas, mas por ter sido uma das vítimas da guerra, quando Steven retorna depois do seu grande arco de enfrentamento contra as diamantes, o que indicaria a iminente chegada delas à Terra, Lápis se sente aterrorizada, com medo de mais uma vez acabar em uma guerra. Então ela decide fugir, mas não sozinha. Dessa vez ela levaria o celeiro que viveu nos últimos meses e a Peridot, que na realidade estava bem relutante à ideia de deixar a Terra perante a chegada das diamantes. Então a Peridot acaba ficando na Terra, mas a Lápis parte para o espaço levando o celeiro para longe, sem deixar nada para Peridot. Mentira, a abóbora ainda fica. Mas a gente descobre que a Lápis não foi parar tão longe assim. Steven descobre que ela se escondeu na Lua, e que lá ela se martirizava, já que mesmo com medo, no fundo, a Lápis não queria abandonar o planeta. Mas ela sentiu tanto medo que as diamantes destruíssem sua casa, que ela acabou fazendo isso bem antes. E quando a diamante amarelo e azul finalmente chegam à Terra, Lápis também retorna do espaço, mas dessa vez decidida em ficar. Lápis até aqui já tinha evoluído muito, mesmo que tropeçado algumas vezes como fez com Peridot. Mas nesse ponto é até compreensível, já que ela não queria passar pela guerra mais uma vez. O momento de seu retorno à Terra dita justamente que agora ela preferia lutar pelo seu lar ao invés de simplesmente se esconder. Agora, tanto no filme quanto nesse e o futuro, a gente já consegue ver uma Lápis bem mais sorridente e feliz. Obviamente que ainda guarda memórias do passado, como a gente viu em Por que Tão Azul, onde por conta de duas Lázulis ela acaba se recordando de como ela mesma era no passado, e acaba perdendo o controle por alguns instantes, mas ela consegue manter a calma, mostrando que agora ela tem muito mais controle sobre suas emoções. E ela é uma personagem um pouco diferente de algumas outras gens, porque ela não mudou tão rápido, e na realidade isso faz muito mais sentido pra mim. A Lápis tem mais de 6.000 anos de idade, e mesmo antes de ser presa no espelho, ela já tinha vivido muito mais tempo que qualquer ser humano foi capaz de viver aqui na Terra. Então ela demorar pra ir mudando de ideia ao longo da série é algo totalmente plausível pra mim. E mesmo que Lápis tenha se sentido aprisionada em seus sentimentos mais profundos, ela juntou forças o suficiente pra ser libertada e nunca mais se afogar novamente. Eu quero ver sua cor em difusão. E se você chegou até aqui, eu queria agradecer, e também agradecer aos 500 inscritos, galera, que tá quase chegando já a 600, muito obrigado. E se inscreve aí pra ajudar a gente a chegar aos 1000 inscritos. E gente, só pra falar pra vocês, meu intuito com esses vídeos é passar toda essa trajetória que esses personagens têm, e mostrar que, independente da dificuldade que eles passam, eles não desistem, sabe? Eu acho que isso é muito legal, então eu espero estar conseguindo transmitir isso pra vocês. Mas é isso, gente, um beijo, abraço, e até o próximo vídeo, tchau! Talvez eu não esteja só.